Mateus 13, versículo 24, até o versículo 30. Todos encontraram, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Mateus 13, versículo 24, Mateus 13, versículo 24, que vai nos dizer assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Versículo 36 até o 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Que seja a voz do teu Espírito Santo a falar, ministrar. Que no nome de Jesus todas as setas do diabo caiam por terra agora. Em nome de Jesus toda distração da mente caia por terra agora. Em nome de Jesus todo bloqueio na mente caia por terra agora. Em nome de Jesus todo coração fechado para a tua palavra seja aberto agora. Em nome de Jesus, que somente se ouça, entenda, interprete, memorize a voz do Espírito Santo de Deus nesta mensagem. Que a voz da carne se cale em nome de Jesus.
que a voz do diabo se cale em nome de Jesus, e que somente o teu filho e a tua filha, neste momento, esteja com a sua atenção voltada para esta mensagem, e que esta mensagem produza, Senhor, a edificação, produza, Senhor, exortação, consolação em nossas almas. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence só a Ti nesta noite. O Teu nome apareça, o Teu nome seja adorado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Meus irmãos, eu gostaria um pouco da sua atenção, porque esta mensagem, eu ontem passei aproximadamente umas 4 a 5 horas esperando de Deus esta mensagem. E ontem Deus não me deu essa mensagem. Eu confesso que dormi preocupado. Confesso que fui me deitar um pouco incomodado e pensando: Deus, eu tinha tempo, eu estava disponível e totalmente dedicado a Ti por 4 a 5 horas para receber tudo que o Senhor tem para trazer aos nossos corações neste dia de hoje, nesta noite de hoje. E o Senhor não me deu. Amanheceu o dia e quando o sol estava se despontando ainda no amanhecer de hoje, eu já estava indo para o meu trabalho. Cheguei no meu trabalho, passei a manhã no meu trabalho pensando, preocupado, e Deus não me dava a mensagem. Parece que Deus estava me testando para saber se eu seria perseverante. E eu confesso que houve um momento que eu pensei em pegar o celular, ligar para um dos pastores amigos meus e dizer: você quer ministrar hoje à noite na nossa igreja? Você quer trazer uma mensagem? Porque eu não estava recebendo a mensagem. E quando eu pensei em pegar o celular para fazer este convite a algum pastor preletor para vir, aí o Espírito Santo falou: agora é o momento de eu te dar a mensagem. Eu tive que arrumar tempo onde não tinha tempo, eu tive que arrumar jeito onde não tinha jeito. E ele foi falando, e eu fui escrevendo, ele foi falando, eu fui escrevendo, e quando eu fui passar limpo, ele ainda completou mais alguma coisa, e eu creio que isso aqui é fresco do céu para nós neste dia. O Senhor quer falar conosco sobre Mateus capítulo 13. Este capítulo é conhecido como o capítulo da semeadura, mas ele fala especificamente no seu contexto sobre a semeadura que ocorre em relação ao reino de Deus, em relação ao final dos tempos. Teologicamente é isso, mas eu peço a autorização do Espírito Santo, porque nós estamos no tema 2021 é o ano da colheita. E com base neste tema, eu quero te trazer esta mensagem que vem falar da bênção da colheita na tua vida neste ano de 2021. Desde janeiro até agora, já temos visto vários testemunhos de irmãos e irmãs que têm recebido bênçãos de colheita desde que começou este tema e este ano aqui neste ministério. E a honra e a glória do Senhor por isso. E hoje o tema desta mensagem é: qual é a tua semente? Repita comigo: qual é a minha semente? Deixa eu já tirar de você algum tipo de pré-conceito que você queira formar na sua cabeça. Quando se fala semente, muita gente já pensa logo de cara em dinheiro. É a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente. Quando se fala semente, o pastor vai falar de dinheiro, o pastor vai falar de finanças.
A Bíblia trata finanças? Trata, mas semente não é somente isso na Bíblia. Semente é muito mais do que isso. Porque a semente está debaixo de um princípio irrevogável de Deus chamado lei da semeadura, que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ou seja, antes de dizer que plantando colhe, está usando uma outra palavra, uma única palavra chamada a palavra tudo. Tudo que plantar, colherá. Esse tudo não é só finanças. Se está falando tudo, é tudo. Se fosse apenas para a área de finanças, então a palavra seria: e toda finança que o homem plantar, certamente colherá. E acabou, amarraria ali, ficaria restrito somente a isso. Mas ele não usa esse termo, ele está dizendo tudo. Tudo. E se é tudo, significa que o leque de sementes é muito grande. Significa que o cardápio, o bojo de sementes é variado. Então podemos aprender que não existe uma única semente, existem várias sementes, mas todas elas darão uma colheita. E por isso vem a pergunta deste tema: qual é a tua semente? Quando nós olhamos em Mateus 13, versículo 24, deixa a tua Bíblia aberta aí, por favor, porque há algumas observações que precisam ser feitas nesta mensagem, e eu quero expô-las para a igreja de uma maneira expositiva. E nós faremos isso para a edificação da sua vida. Repita comigo: o que eu vou ouvir agora é para minha edificação. Amém? Então, abra seu coração. Versículo 24 diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Aqui nós encontramos algo que nós devemos observar e guardar na nossa mente. Ele está mencionando assim: é uma boa semente. Se você perguntasse assim: ô homem, o que é que você está semeando? Qual é a tua semente? Ele ia dizer: a minha semente é boa. Eu estou nas minhas mãos com sementes boas. Então ele está dizendo no versículo 24 que a semeadura está ocorrendo em uma terra. E no momento em que ela está ocorrendo em uma terra, ela está sendo lançada como uma boa semente. Só que o versículo de número 25 diz que quando eles foram dormir, veio o inimigo e semeou o joio. O joio eu posso chamar aqui nesta noite de a má semente. O homem foi e semeou a boa. O inimigo veio e semeou a ruim. Semeou a má. Agora observe que não trocou a terra. A terra é a mesma. Tanto no mesmo lugar em que se foi semeado a boa, também foi semeada a má. O inimigo fez questão de semear no mesmo lugar que aquele homem tinha semeado a boa semente. E como que o inimigo conseguiu fazer isso, meu irmão? Como que ele entrou no campo da semeadura daquele homem e lançou a semente que não prestava? Quando aqueles homens dormiram. Quando aqueles homens se distraíram, relaxaram, quando eles estavam totalmente desapercebidos, o inimigo
conseguiu uma oportunidade de interferir no plantio. Como eu disse para você, é uma mensagem que você precisa prestar bastante atenção, porque Deus vai falar com você pelas beiradas, como diz lá em Minas Gerais. Deus não vai falar diretamente assim com você, minha serva é assim, assim, meu servo é assim. Deus vai falar pelas beiradas e você vai ter que entender e falar, estou entendendo, Jesus, isso é comigo esse negócio. Então, voltando, aqui está dizendo assim, o homem vem, a terra está diante dele, ela está preparadíssima para receber semente, ele tira a semente boa e ele lança a boa. Então ele se distrai, relaxa, desapercebe, ele baixa a guarda, e quando ele baixa a guarda, o inimigo vem sorrateiramente, enganosamente, ocultamente, porque foi no momento que eles não viram, foi no momento que eles não perceberam, e foi de propósito. Ele vem sorrateiramente e no mesmo lugar ele lança a péssima semente. A pior semente, a semente má. Aí se você olhar comigo, você vai ver que o início do plantio estava 100% bom, sim ou não? O início do plantio estava um sucesso, sim ou não? Mas, no meio, há uma interferência. Uma interferência na plantação. E eles não sabem disso, porque a Bíblia diz que o inimigo semeou esta semente ruim, versículo 25, e ele se retirou. Quando eles acordaram e olharam para o campo, tudo parecia bem. Tudo estava normal. A terra está ali, tranquilo. Daqui a pouco vai começar a crescer, é só esperar. Na cabeça deles, eles tinham feito certo, estava tudo certo, e eles não foram avisados e não souberam discernir que o inimigo havia dado uma interferenciazinha ali. Com o passar dos dias, é que eles foram notando. E ainda assim não foi logo no primeiro broto. Por quê? Porque joio e trigo é muito parecido. Então, quando você olhava o campo e os brotos saindo, você pensava que era tudo trigo. Tudo, olha, está dando resultado. A boa semente começou a crescer. Está dando resultado. Mas quando cresceu um pouco mais, versículo 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. Olha aqui, para a erva nascer o broto, crescer o caule, formar o tronquinho, espalhar os galinhos, dar a flor, para depois dar o fruto, levou um tempo. E nesse processo, eles estão pensando que é tudo trigo. Só na hora que o fruto aparece, só na hora que o fruto vem em evidência, é que eles olham e vê a distinção e reconhece que tem coisa errada na plantação. Por quê? Porque trigo frutifica, joio não. Joio cresce igual o trigo, é bonito, muito parecido, mas ele não dá semente nenhuma.
é palha seca. Já o trigo cresce, frutifica e é cheio de semente. Então, quando eles olham, aí eles percebem, epa, aconteceu alguma coisa diferente na nossa plantação. Quando foi plantada a boa semente, ela cresce. E quando é plantada a má semente, ela também cresce. Qual é a tua semente? A boa ou a má? Qual é a tua semente? A boa ou a ruim? Que sementes você tem plantado? Quando você planta boa semente, pode ter certeza, ela vai crescer. Mas mais certeza ainda é que quando você planta a má semente, ela também vai crescer. Não tem como fugir disso. Então foi plantada a boa, foi plantada a má semente, as duas crescem. Aí vem o versículo 27. E os servos do pai de família, em outras versões diz assim, os empregados do proprietário da terra. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, o senhor não plantou, não foi a semente boa? Ele disse, sim, eu plantei a boa. Aí eles falam, então por que o senhor está colhendo a ruim? Se o senhor plantou a boa, por que tem ruim aqui no meio da boa? Eles foram perguntar para quem plantou. Você pode observar que eles não falam, foi os passarinhos que trouxe no bico e de repente caiu aí. Não, foi de repente alguém que passou e tinha um saco cheio de semente ruim nas costas, e de repente esse saco estava furado, e a pessoa não percebeu, e à medida que ela passou por essa terra, foi caindo sementes ruins, e aí foi isso que aconteceu. Você vê que em nenhum momento eles falam isso, eles vão direto em quem plantou, eles vão no Senhor da terra, eles vão naquele que estava com a semente boa na mão, e diz para ele, ei, você plantou boa, não foi? Eu vi você plantar a boa. Confirma isso para mim. Sim. Então por que está aqui a ruim? Tem boa no nosso meio, mas também tem ruim. Como que o senhor explica um negócio desse? Aí ele vira e diz. Ele diz no versículo 28. Isso aí foi um inimigo. Interessante que quando eles plantaram a boa e dormiram, eles não viram o inimigo plantar ruim. Mas quando a ruim começa a nascer, crescer e aparecer, ele identifica quem foi o semeador dela. O que significa isso? Não está escrito, mas estou recebendo agora. Vou passar para você. Se você plantar alguma coisa ruim, ainda que ninguém saiba, você consiga fazer tão escondido, um dia, quando aparecer, aquilo vai crescer, a sua semente vai germinar, e quando ela crescer e aparecer, todo mundo vai saber que foi você que plantou aquilo. Não pensa que fica escondido, não. Não pensa que fica oculto, não. Porque o Senhor do campo chegou e falou, eles perguntaram, por que isso está aqui? Ele falou, foi o inimigo. Ele deu certamente a pessoa e o endereço de quem fez aquilo. Ou seja, nunca culpe alguém de plantar sementes que na verdade foi você que plantou. Aqui, o inimigo é o verdadeiro culpado. E o Senhor está acertando em dizer, foi o inimigo, aqui está certo. Mas eu estou fazendo a medida ao contrário, que o inimigo, subliminarmente,
tentou transparecer que aquele homem que estava plantando a boa também era o responsável por plantar a má. Está entendendo? Eu venho, faço o errado, saio de fininho, e você que está fazendo o certo recebe a culpa tanto pelo certo como pelo errado. Está pegando? E aí o que acontece? Isso é para qualquer área da sua vida. Aí o que acontece? Não adianta, porque aparece. Sempre vai aparecer quem é que está plantando coisa boa e quem é que está plantando coisa ruim. Nunca vai ficar oculto. Aí veja, está dizendo aqui que o inimigo fez isso. Isso também pode significar que o inimigo interferiu no plantio, o inimigo sabotou a plantação, o inimigo não pode alterar a colheita. Você pode ver que quando chegar a hora de colher o trigo bom, o inimigo não vai poder impedir esta colheita. Por isso que eu estou falando, qual é a tua semente, a boa ou a ruim? Porque se você plantar a boa, quando chegar a hora de colher, o inimigo não poderá impedir de você colher. Pode ter certeza que eu estou te dizendo. Por quê? Porque o versículo está dizendo que o inimigo interferiu no plantio. Ele não interferiu na colheita. Não foi no momento que eles estavam colhendo, aí o inimigo apareceu e falou: ninguém vai colher aqui. Eu não vou deixar. Aqui ninguém colhe. Não tem jeito. Quem planta, colhe. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Isso nem o diabo consegue revogar. Então, o inimigo não consegue interferir na sua colheita. Diga, o inimigo não pode interferir na colheita, na minha vida. Mas ele pode interferir na sua plantação. Ele pode querer sabotar e alterar a sua semeadura. Ele pode querer influenciar e induzir você que estava plantando sempre certo, passar a plantar errado. Que estava sempre usando a boa semente, começar a usar a semente ruim. O inimigo pode fazer isso. Ele pode querer interferir na sua plantação. Aprenda uma coisa, frase que você tem que guardar na mente. Todas as vezes que você se colocar a plantar a boa semente, vou repetir. Todas as vezes que você se colocar a plantar a boa semente, o inimigo irá se levantar para atrapalhar a sua semeadura. Todas as vezes que você tentar fazer algo bom, tentar fazer algo certo, tentar plantar a boa semente, o inimigo vai se levantar contra a sua semeadura. Não pensa que será mamão com açúcar. Não pense que será fácil. Não pense que não haverá lutas, dificuldades, desafios. Porque sempre haverá. Por quê, pastor? Porque você está plantando a boa semente. Se você estivesse plantando a semente ruim, o inimigo não estaria nem aí para você. Ele estaria te dando total apoio, favorecendo, abrindo caminhos para que tudo dê certo. Mas como você se colocou na posição de plantar a boa, então ele se levanta e quer prejudicar a sua semeadura, mas ele está repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo nesta noite. O que mais está acontecendo aqui? Ainda no versículo 28, os servos do semeador viram para o Senhor e dizem assim: o Senhor quer que a gente vá lá arrancar o joio? Quer que eu vou lá tirar o que não presta?
Quer que eu vou lá e acabo com essa semeadura maligna que está acontecendo ali? Com essa propagação da semente ruim? Quer que eu termine com isso, Senhor? Vai ser uma foiçada só. É de uma vez. O Senhor vai ver como acaba tudo de uma hora para outra. Não vai ter mais semente ruim nenhuma. Só que vamos analisar o que é que eles estão propondo e sugerindo. Eles estão propondo e sugerindo interromper o processo. Eles sugerem parar o processo da semeadura para arrancar a planta que está crescendo junto com o trigo. O diabo semeou o joio, justamente para quê? Se joio não dá fruto. O diabo não quer vir colher joio nenhum. Então por que ele semeou o joio ali? Qual é a finalidade daquela semente ruim ter sido lançada junto ali no meio da boa? Não junto, porque a boa foi lançada primeiro, a ruim foi depois. Qual é o propósito do inimigo em ter lançado aquilo ali, se ele não vai colher nada, porque joio não dá fruto? O propósito do diabo era justamente esse, parar o processo. Se você está indo muito bem, e você está caminhando, e você está avançando, e você está plantando a boa semente, e você está indo animado, e está indo tudo bem, e de repente você se depara com um problema. De repente você se depara com um desafio. De repente você se depara com uma frustração. De repente você se depara com alguma coisa que é ruim. Porque quando eles viram o joio, eles não ficaram alegres. Eles não ficaram, joio no meio do trigo, oh glória! Não, eles ficaram preocupados, nervosos. Tão nervosos que estavam dispostos a arrancar tudo. Então, quando eles estão sugerindo isto para o homem, eles estão, na verdade, justamente atendendo os anseios do inimigo. O inimigo falou, vou lançar a semente ruim, e quando eles notarem a ruim no meio da boa, eles vão parar o processo de semeadura para perderem tempo, para focarem nas coisas ruins da plantação. Você já viu um ditado que diz assim? Que a gente é muito mais propenso a só ver coisas ruins do que coisas boas. Pode observar até no meio evangélico. Se alguém chega em você e fala assim, Deus vai te dar vitória, você responde, amém. Se alguém chega em você e fala assim, olha, Deus me mostrou, está vindo uma prova, uma luta, um tufão, se prepara porque o vento vai soprar na tua casa, grande será o problema que virá. Você crê muito mais. Você crê muito mais na catástrofe que vai vir do que nas bênçãos que vão vir. É incrível como as pessoas, olha, essa situação que está acontecendo no mundo, né? As pessoas elas já dão por certo que o mundo vai quebrar, que tudo vai acabar. E se alguém fala assim, não, isso vai passar, não vai passar não, isso vai demorar. Elas fazem questão de lançarem palavras de que a coisa vai ficar cada vez pior do que dizer que vai melhorar. Não, é porque eu estou vendo, é realidade, está diante dos meus olhos, etc, etc, etc. Só que se você parar para pensar, estava diante dos olhos deles, o joio. E eles agora estão muito mais focados no joio, focados nas coisas erradas, focados nas coisas negativas, do que no próprio trigo. Ao invés deles olhar e falar assim, que trigo bonito, que trigo abençoado, que linda semente, olha como está germinando, crescendo, olha que fruto esse trigo está dando. Ao invés deles observarem o que é bom,
eles focaram no que é ruim. Olha esse joio, o joio dos infernos. Olha como esse joio está aqui. Não é possível, para todo lado que eu olho é joio. Ai, meu Deus do céu, ô treva. E eu aqui lutando, e eu aqui plantando, e eu aqui pelejando, e esse joio estrovando a minha vida. Como diz lá em Minas Gerais, estrovando. Esse joio estrovando a minha vida. Será que isso não acontece com você? Você está indo, você está tocando a tua vida, está tocando a tua casa, tocando o teu trabalho, tocando teus projetos, você está em alguma coisa, não sei, e de repente acontece algo que você não gostaria que acontecesse, e você fica ali focado, focada só na parte ruim. E o diabo fica assim, é isso que eu quero, parei você, interrompi o processo da sua semeadura. Alcancei o meu objetivo. Enquanto que, vamos continuar. O diabo, plantando a má semente, plantando este joio, está projetando que tudo pare, e tudo pare justamente por causa do aborrecimento, justamente para que eles, arrancando o joio, danificassem o trigo. Você vai tirar o problema? Você vai extirpar o problema? Eu vou acabar com tudo, eu vou arrancar de uma vez. Só que você vai danificar a boa semente. Ou seja, todo o teu trabalho bom vai cair por terra, porque você focou na coisa errada. Tudo aquilo que estava indo bem e estava bom, vai voltar a regredir e vai acabar, porque você decidiu de momento, por emoção, dar um basta naquela semeadura, interromper aquele processo. E aí, se você olhar aqui, você vai ver que se eles fizessem isso, eles causariam prejuízo à colheita. Eles causariam prejuízo ao crescimento do trigo. Eles acabariam com a bênção daquela semeadura. Você quer acabar com a bênção da sua semeadura? É só você ficar focando em coisa ruim. Você destrói a semeadura na sua vida. Aprenda que toda vez que Deus coloca algo na sua mão e você começa a fazer e vai dando certo, isso é uma semente. Deus colocou a congregação Betesda na mão do pastor Luiz. O pastor Luiz está trabalhando e começa a dar certo, e começa a avançar. Isso é uma semente. Deus coloca na sua mão qualquer coisa relacionada lá no seu trabalho secular, lá na sua casa, lá na sua família, dentro da igreja, seja o que for. Tudo que Deus colocar na sua mão e você começa a fazer e vai dando certo, isso é uma semente, mas o inimigo irá se levantar e vai tentar plantar joio no meio da sua plantação, para que justamente você mude seu foco, desvie o seu olhar da boa semente e fique gastando a sua energia com joio. Em vez de você gastar energia para que o trigo bom frutifique cada vez mais, você perde energia focando no joio, gastando tempo com erva daninha, gastando recurso com semente má. E isso leva você a tomar atitudes extremas. Volta ao versículo 29. Porém, ele lhes disse: não. O Senhor quer que a gente arranca o joio? Não. Para que ao colher o joio,
vocês não danifiquem e arranquem também o trigo. Quer que arranquemos o joio, ou seja, quer que eu tome uma atitude emocional, quer que eu acabe com tudo, porque eu estava fazendo tudo certo, eu estava empolgado, eu estava animado, eu plantei a semente certa, e agora esta desagradável surpresa na minha vida, eu não esperava por isso. Quer saber? Eu vou arrancar esse mal da minha vida agora. Não tem gente que é assim? De repente você pode ser assim. Isso aqui está me incomodando, eu vou arrancar isso aqui agora. Eu vou acabar com isso de uma vez. Momento, atitude extrema, emoção. Eu vou arrancar esse mal, eu vou agir agora, eu vou chutar a barraca, eu vou abandonar tudo, eu vou partir para o extremo. Eu vou para o extremismo. O diabo olhando e dizendo, isso mesmo. Abandona a plantação. Isso mesmo, larga tudo. Para de plantar. Fica quietinho e não faça mais nada. Porque é isso que eu quero. É isso que o diabo quer. Por isso ele lançou o problema. Aí eu pergunto, se você tomar uma atitude extremista, quem sofrerá o maior dano? Quem será o mais prejudicado? Se você tomar uma atitude dessa, quem vai sofrer? Os servos ou o senhor da seara? Ou ambos? Se você toma uma atitude dessa, quem será o maior prejudicado? O maior prejudicado vai ser quem lançou a boa semente, ou o maior prejudicado vai ser o diabo? Se você tomar uma atitude extrema. Quem é que vai ter o maior prejuízo? O inferno ou o céu? O reino de Deus ou o reino das trevas? A sua vida ou a vida dos outros? Quem será o maior prejudicado se você tomar atitudes extremas, erradas, focada num momento de emoção, porque apareceu o joio no meio do trigo? Hoje em dia nós vivemos uma época que as pessoas amam fugir. Ah, se essa cidade não é boa, então eu vou me mudar. É melhor eu me mudar dessa cidade do que eu enfrentar os desafios e vencer nessa cidade. Ah, se esse casamento não é bom, então eu vou largar. É melhor eu abandonar este casamento e fugir do que eu enfrentar e resolver e vencer o desafio. Ah, se essa igreja não está boa para mim, então eu vou embora. Eu vou para outra igreja. É melhor eu fugir daqui do que eu ficar, enfrentar e vencer. Ah, se isso ou aquilo não está bom para mim, simplesmente eu abro mão, eu largo, eu deixo. Mas por outro lado, quando quem planta a semente errada, quem planta a semente má, quando isso acontece, a semente má vai seguir o processo e ela vai chegar à colheita. Eu gostaria que você abrisse, por favor, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Joga no telão, porque se eu for folhear a Bíblia aqui, eu vou demorar muito. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne vai colher corrupção. Gálatas 6, 8, parte A, está dizendo, em outra tradução, que o que planta na carne vai colher destruição. Pastor, quem planta na carne colhe o quê?
colhe destruição. Por quê? Porque a semente da carne, ela é uma semente ruim. Ela é a má. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que plantam o mal, ali está falando lavra a iniquidade, e semeiam o mal, colhem o mesmo. Ou seja, não se engane. Se você plantar o que é mal, você vai colher o que é mal. Se você plantar o que é ruim, você vai colher o que é ruim. Não tem como você querer colher coisas boas se você planta coisas ruins. Como também, se você plantar coisas boas, você não vai colher ruins, você vai colher coisas boas. Note que ele lançou a semente boa, e a semente boa cresceu e o fruto estava lá para ele colher. Ela não foi infrutífera. Quem plantou a ruim foi o inimigo, não foi ele. Ou seja, a boa semente, ela não anula a colheita da má semente. Jó 4,8 está falando isso. A boa semente não vai anular a colheita da má semente. Quer dizer isso, se você planta o errado, se você planta o que não deve, e depois você começa só a plantar o que é bom, o que é bom, o que é bom, o que é bom. Não pensa que porque você plantou mais do que é bom, quando colher, aquele que é bom vai anular aquele ruim que você plantou lá no começo. Você vai colher os dois. A colheita da semente boa não interfere na colheita da semente má e vice-versa. Então não pensa que eu plantei o que não devia, então agora eu só vou plantar o que é certo, o que é certo, o que é certo, o que é certo, porque aí acabou, aquilo que eu plantei lá que eu não devia vai ficar no esquecimento. Não fica, você vai colher um dia. Também vai colher tudo de bom que você plantou. Estou quase terminando, e eu quero dizer para você o seguinte: quais são as sementes carnais que causam destruição, que está em Gálatas 6,8? Quais são as sementes carnais que causam a sua destruição? Eu te pergunto, você vai responder sim ou não. Quem quer ser destruído aqui nessa noite? Sim ou não? Sim ou não? Vou repetir. Você quer ser destruído? Sim ou não? Você quer ser destruída? Sim ou não? Então, se você não quer destruição, não plante estas sementes que eu vou dizer agora. Não plante. Tire elas da sua vida. Primeira semente, ira. Se você plantar ira, você vai colher destruição. Segunda semente, contenda. Se você plantar contenda, você vai colher destruição. Terceira semente, mágoa. Se você plantar mágoa, você vai colher destruição. Outra semente, ressentimento. Se você plantar ressentimento, você colhe destruição. Outra, calúnia. Se você plantar calúnia, você colhe destruição. Se você plantar difamação, se você plantar fofoca, se você plantar murmuração, se você plantar dúvida, se você plantar traição, desobediência, infidelidade, agressividade, violência, roubo, engano, mentira, malícia, maldade, impaciência, falsidade, descompromisso, irresponsabilidade, julgamentos, não perdoar, não amar, não compreender, não ter compaixão, tudo isso é semente da carne, e semente da carne, a colheita é destruição.
Pastor, misericórdia, numa dessas, 1, 2 ou 3 aí que o senhor falou, eu já fiz. Então, não faça mais. Tira isso da sua vida, porque essa semente não presta. E quem tem que tirar é você. Quando eles foram perguntar para o homem que plantou. Ou seja, a responsabilidade desse campo aqui é do Senhor. Não é nossa, não. Diga, eu sou totalmente responsável pelas sementes que eu planto. Não adianta vir com aquela história de querer se vitimizar. Não adianta querer se vitimizar. Ai, pastor, é porque plantaram coisas ruins na minha vida. É porque fizeram não sei o que comigo. É porque lá. Não adianta. Você é responsável, somente você, e a consequência cai somente em você, pelas sementes que você planta. Não cai sobre ninguém, cai sobre você. E eu quero mostrar alguns versículos para embasar isto. Provérbios capítulo 22, versículo de número 8, coloca para mim aqui. O que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Provérbios capítulo 3, versículo 30. Não contendas com alguém sem motivo, se não te fez nenhum mal. Em outras traduções está escrito assim: não julgue ninguém sem causa, ainda mais quem não te fez mal nenhum. Tem gente que você nunca fez mal para essa pessoa, e ela julga você, sem que você tenha feito mal nenhum para com ele ou com ela. E aqui está dizendo que isso não deve ser feito. Oséias capítulo 8, versículo 7. Oséias 8, 7. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Em outra tradução diz assim: aquele que planta vento colhe tempestade. Também Lucas capítulo 6 e versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também medirão você. A mesma maneira que você mede as pessoas vão te medir. Provérbios 6, versículo 12 até o versículo 19. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos.
E esse semeia contenda entre irmãos, não é só os irmãos de igreja não, é lá também na sua família. Você fica colocando os teus irmãos contra teu pai e tua mãe, você fica colocando teus irmãos de sangue um contra o outro, você fica colocando parente contra parente, e semeando contenda na família, colocando genro contra sogra contra genro, colocando nora contra sogro contra nora, sei lá, etc. Tio, periquito, papagaio e cachorro. A Bíblia está dizendo que Deus, volta o versículo 19, a Bíblia está dizendo que Deus odeia a pessoa que faz isso. A Bíblia diz que Deus odeia que semeia contenda na família, que semeia contenda na igreja. Cuidado quando você fica perto de alguém e as palavras que estão saindo da sua boca são palavras que estão semeando contenda dentro da igreja. Cuidado, porque esse versículo aqui está mostrando que isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Olha o que está dizendo também, a Bíblia vai nos falar da boa semente. Essas são as sementes carnais, sementes que causam destruição. E para terminar, existe a semente boa. Eu ouvi um glória a Deus? Tem a semente boa, tem a semente que vai dar fruto bom, tem a semente que vai dar vitória, tem a semente que vai alegrar a alma, tem a semente que as coisas vão dar certo, tem a semente que haverá prosperidade, tem a semente que haverá alegria. Aleluia! Que semente boas são essas? Gálatas 6:8, coloca aqui no telão rapidamente, fique esperta, à medida que eu falar os endereços bíblicos, não demore por favor. Aqui está dizendo que o que semeia a carne vai colher destruição, já falamos disso, mas ali vem completando, mas aquele que planta no Espírito Santo irá colher a vida eterna, aleluia. Aqui está mostrando a boa semente. Aqui está a boa semente. Qual é a boa semente? É a semente conduzida pelo Espírito Santo. Pode observar, o Espírito Santo nunca vai te levar à ira. O Espírito Santo nunca vai te levar a mágoa, ressentimentos. Nunca vai te levar a infidelidade, agressividade, violência. Nunca vai te levar a descompromisso ou irresponsabilidades. O Espírito Santo nunca vai te conduzir à mentira, porque Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo nunca vai te levar pela maldade, porque Ele é bom, Ele é Deus, e Deus é bom, o Senhor é bom, está escrito na Bíblia, o Senhor não é mau. Então Ele sempre vai te conduzir a coisas boas. O Espírito Santo nunca vai te conduzir a não amar, pelo contrário, Ele vai derramar o amor de Deus sobre você, e você vai amar a todos. Quando você planta sementes no Espírito Santo, é interessante que a carne é chamada de obra, e o Espírito é chamado de fruto. E tudo que é fruto um dia foi semente primeiro. Então existe as sementes do Espírito Santo para trazer frutos em mim e em você. E que sementes são essas? Gálatas capítulo 5 vai dizer, mas eu vou mencionar alguma coisa aqui. Sabe qual é a boa semente que você deve plantar? Mansidão. Seja uma pessoa mansa. Sabe qual é a segunda? Pacificação. Você é uma pessoa que, quando se encontra com alguém que está querendo provocar contendas, você apazigua, você pacifica, ou você joga mais lenha na fogueira? Aquele que tem a boa semente, ele jamais vai jogar gasolina para pegar fogo, ele vai jogar água para acabar aquele fogo estranho. Ele vai pacificar. Ele vai pacificar. Sabe uma vez que aconteceu? Eu aprendi isso uma vez com o meu pastor, com o nosso pastor.
Uma vez eu estava com o nosso pastor em uma reunião, e nesta reunião uma pessoa que estava lá, não foi aqui em Santo André, isso foi na sede central, já faz muitos anos, e uma pessoa que estava na reunião começou a falar muito mal de uma outra pessoa para o nosso pastor. E eu, como era o co-pastor dele, eu tinha que estar com ele na reunião. Eu não podia me esquivar da reunião. E eu fiquei observando ele, porque eu falei, deixa eu ver como é que o meu pastor vai reagir com isso, porque para eu aprender. Eu preciso aprender. Ele sabe muito mais que eu, tem muito mais experiência do que eu, muito mais bagagem do que eu, então eu preciso aprender. E fiquei observando. E ele ficou ouvindo aquela pessoa dizer. E aquela pessoa ficava falando muito mal daquela outra pessoa, que não estava presente. Quando aquilo terminou, ele virou e disse assim, olha, você me desculpe, mas você está completamente enganado. Ele olhou assim, por que eu estou enganado? Porque nada do que você está dizendo procede ou é a verdade. E essa pessoa nunca falou nada de você, no sentido negativo. Ao contrário, algumas vezes até te elogiou para mim. Aquela pessoa ficou tão sem jeito, perdeu o chão. Concluindo, no final da reunião, aquela pessoa estava pedindo perdão e pedindo para chamar essa outra pessoa, para pedir perdão para essa pessoa, porque falou mal dela para o nosso pastor. Essa foi uma situação. Uma outra situação, que foi muito semelhante, só que a conclusão foi diferente. A pessoa que falou mal, não se retratou e saiu. Saiu. O pastor então chamou a outra parte que estava sendo falado muito mal, sentou e disse, olha, eu quero dizer que você é uma bênção. E há pouco tempo atrás aqui, estávamos conversando, estava tal pessoa aqui, aí aquela pessoa falou, então se aquela pessoa estava aqui, aquela pessoa falou de mim. Aquela pessoa não gosta de mim, pastor. Com certeza falou alguma coisa aqui de mim. E o pastor falou assim, irmão, eu não tenho nada para te dizer, eu só tenho para te dizer que você é uma bênção. Ou seja, se o pastor tivesse uma atitude de falar, é mesmo, chegou aqui, você não sabe o que falou de você. Falou isso, isso. O que ia acontecer? Ia criar cada vez mais aquela coisa ruim, aquele clima, aquelas duas pessoas iam chegar num ponto que nem aguentar uma olhar para a outra mais. De tanta raiva que uma vai ter da outra. Porque aí seria o quê? Semear contenda, semear discussão, aumentar, jogar lenha na fogueira. O pastor jogou um balde de água fria. Não passou uma semana, aquelas duas pessoas estavam amiguíssimas uma da outra. Então os pacificadores é uma semente, o perdão é uma semente, falar bem é uma semente. A Bíblia diz, fale bem de quem fala mal de você. Doeu, né, irmão? Mas é a Bíblia. Agradeça, para de murmurar, seja uma pessoa mais grata. Fé, fidelidade, lealdade, obediência, equilíbrio, verdade, sinceridade, bondade, paciência, transparência, compromisso, responsabilidade, ser uma pessoa justa. O que é ser uma pessoa justa? A Bíblia diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que você julgar o teu irmão, julgarão você. E num julgamento tem a defesa e a acusação. Como que um julgamento vai ser justo se o réu não tiver o direito de se defender? Se o juiz chegar e falar assim, você é culpado, ponto e acabou, eu estou sentenciando você a 100 anos de prisão. E a defesa?
Ele tem o direito de se defender. Então, se você quer ser uma pessoa justa, nunca saia acusando, falando, enquanto você não ouvir os dois lados. Sempre tem o outro lado, sempre tem a outra versão. Então, veja, amor, compreensão, compaixão. O que é compaixão? É empatia. Eu me coloco no seu lugar e você se coloca no meu. Eu estou conversando com uma pessoa na Inglaterra e houve uma oportunidade de eu dar alguns conselhos para esse casal que está na Inglaterra. E esse casal está passando uma situação que não é fácil. Não no casamento, mas uma situação externa. O casamento está bem. E aí, houve uma expressão, uma frase dizendo assim, se é desse jeito, então, quer saber, eu vou me intitular pastor, vou abrir uma igreja para mim. O irmão falou algo assim. Eu disse para ele, não faça isso não. Porque nos dias atuais, ser pastor é só quem realmente tem um chamado. É só quem foi realmente separado por Deus. Quem quer ser pastor verdadeiro. Porque quem quer ser pastor mercenário, picareta, enganador, roubador de dinheiro, explorador de ovelha, isso aí tem uns punhados, todo mundo quer ser. Mas pastor mesmo, de verdade, que pastoreia, que não está de olho na lã de ovelha nenhuma, nem no dinheiro de ninguém, mas ele está preocupado com a alma da pessoa, só quem tem chamada. Por quê? Porque hoje está difícil as pessoas respeitarem um pastor. As pessoas acham que pode falar para o pastor o que elas quiserem. Elas acham que pode questionar qualquer coisa do pastor. Elas acham que pode julgar o pastor. Não está fácil ser pastor. Até achei interessante que eu vi um pastor pregando e ele disse assim, irmãos, é uma prova, porque se eu tenho um carro bom, aí falo que eu estou roubando da igreja. Se eu tenho um carro ruim, aí fala que eu estou com algum demônio na minha vida, porque eu estou com um carro ruim. Se eu coloco um terno bom, é porque eu estou querendo ser metido, soberbo, achar que eu sou melhor que todo mundo. Se eu coloco um terno ruim, aí dizem que eu ando que nem mendigo. Aí eu achei interessante esse pastor falando isso, que ele falou, irmãos, é complicado ser pastor. Porque às vezes o pastor toma uma decisão, agrada 10, desagrada 20. Aí ele toma outra decisão, agrada 20, desagrada 30. Aí fica aquela coisa. E as pessoas, infelizmente, elas estão vivendo uma época que elas acham que estão falando com qualquer um. Não, ele é só um líder aí da igreja, só isso. Não, eu posso falar se eu concordo, não concordo. Não que é uma ditadura, um autoritarismo, não, jamais. Mas nós temos que entender o seguinte, quando Deus coloca pastores na igreja, que são verdadeiramente chamados, há sobre o ombro deles uma grande responsabilidade, porque eles vão dar conta da alma deles e do rebanho. E por dar conta da alma do rebanho, esses pastores vão fazer o quê? Eles vão ser zelosos. Eles vão falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Se você quer uma igreja que lá só prega o que você gosta, tem aos montes, te dou um nome de um monte. Mas se você quer uma igreja que pregue o que você precisa ouvir para mudar a sua vida e você ir para o céu, conta nos dedos que é difícil de achar. É difícil de encontrar. Então eu gostaria apenas de dizer uns versículos e nós vamos encerrar. Levítico capítulo 26, versículo 3 e 4. Coloca para mim. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Note que aqui a condição é, obedeça. Se você obedecer, você vai colher muito. Também está dizendo em Tiago, capítulo 3, versículo 18.
Ora, o fruto da justiça planta-se na paz, para os que exercitam a paz. Ele começa falando do fruto primeiro, para depois falar da semente. Ele diz assim: você quer colher justiça? Então plante paz. Você quer colher o que é justo? Pastor, eu quero o justo. Então plante paz. Se você plantar paz, você vai colher o justo. Provérbios 11, versículo 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça, haverá galardão fiel, recompensa fiel. E por último, Mateus 17, versículo 20, consigo ler aqui na minha Bíblia. Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se você tiver fé como um grão de mostarda, como uma semente, nada te será impossível. Então, Deus nesta noite quer dizer para você: qual é a tua semente? Com que semente você sai daqui hoje decidida a plantar? A boa ou a ruim? A boa ou a má? Porque com certeza você vai colher. Se hoje, fique de pé por favor, se hoje você não está colhendo os frutos que você gostaria de colher, qualquer área da sua vida, é porque certamente você está plantando errado. O que tem que mudar não é a colheita, o que tem que mudar é o plantio. Mude o teu plantio e vai mudar a tua colheita. Mude o teu jeito e as pessoas mudarão o jeito delas com você. Mude o teu comportamento com as pessoas e elas mudarão o comportamento delas com você. Tudo que você quiser fazer, queira que façam com você, faça você primeiro com as pessoas. É muito fácil a gente cobrar. Eu quero que você seja assim comigo, eu quero que você me trate assim, eu quero que você passe a ser assim, assim, assim comigo. É muito fácil a gente apontar. Mas eu quero ver você dizer assim: não, se eu quero que ele mude o jeito dele comigo, então eu primeiro vou mudar meu jeito com ele. Eu vou plantar nele o que eu quero colher para mim. Entenderam isso? Amém? Glória a Deus. Quantos recebem esta palavra? Deus abençoe os irmãos da rede social, fique na paz do Senhor.